pessoal da Torcida Tricolor, conforme tínhamos prometido, a gente ia gravar mais um Contextualizando para dar aí as últimas declarações em relação ao que o São Paulo fez depois do vexame da desclassificação para o Mirassol, que foi uma coisa vergonhosa, e o São Paulo conseguiu deixar os totens para ver o rival se classificar, a gente fez um vídeo sobre isso, e agora, depois de tudo isso, fez uma coletiva, uma entrevista em que recebeu as perguntas dos jornalistas para se preparar, apenas aumentando a sua vergonha. Este é o Contextualizando. Para falar de tudo isso, está ao meu lado Gabriel Perecini. Gabriel, São Paulo resolveu fazer a coletiva com perguntas agendadas para que os entrevistados, Raí e Pássaro, pudessem se preparar para responder. Então, como é que foi a coisa aí? Não só Raí Pássaro, como jogadores, né? A questão é simples. Esse vídeo aqui que nós estamos gravando, eu e você, ele é simultâneo, né? Eu tô aqui na minha casa falando e você tá aí recebendo a minha resposta ao mesmo tempo, né? E se a gente quisesse colocar mais pessoas aqui nessa gravação, poderia colocar mais pessoas pra gente falar e receber ao mesmo tempo, certo? E tem programas que permitem que sejam colocados 200 pessoas na sala sem maiores problemas. Então, assim, o São Paulo usou e se apoiou na pandemia, porque se quando tinha pandemia, quando não tinha pandemia, já não se fazia isso da maneira adequada, você imagina agora que você tem a desculpinha, nesse caso, desculpinha, tá? Da pandemia. Então, mandaram jornalistas enviarem as perguntas com antecedência, então todo mundo teve que enviar as perguntas ali, os jornalistas chegaram no consenso, mandaram ali 2, 3, 4, sei lá quantas perguntas foram, só que você não tem a resposta do jogador. Se um jogador desse uma resposta, a maior resposta do mundo, você não podia rebater ali pro cara na hora, interrogar o cara sobre o que o cara falou, que é a ideia de uma entrevista coletiva. Então, o clube nem tem interesse que isso aconteça, a ideia era que desse qualquer resposta mesmo e ficasse por isso mesmo. Só que eu vou contar uma história rápida para já entender onde que eu quero chegar em relação às declarações de Raí Pássaro. Os jogadores, eles falaram o quê? As perguntas são aquelas, eles tiveram lá que dar a cara, responder, estamos chateados, é assim mesmo, vamos trabalhar e não sei o quê, e a gente queria ouvir da parte diretiva o que eles tinham a dizer. Em 2015, participava de um programa de web rádio na Central 3 chamado Vamos Tricolor. Era um programa lá na Central 3 que tinha do São Paulo, era um grupo de pessoas bem legal, até o Alê dos Jogos SPFC participava, e na época, o São Paulo perde o jogo de ida da Copa do Brasil, jogo de ida, se fosse jogo único, talvez fosse um vexame tão grande quanto foi esse do Mirassol, para o Ceará por 2-1. Isso aconteceu já no ápice da gestão Aidar, cerca de 2 ou 3 meses antes do Aidar renunciar à presidência do clube. Então todo mundo já estava sabendo o que estava acontecendo, já era público, todo mundo já sabia de tudo. Já era conhecido toda a questão da gestão Aidar. O Osório tinha chegado há pouco tempo, e o São Paulo perde do Ceará. Quem era esse Ceará? O Ceará, no momento do jogo, era o lanterna com sobras da Série B, e ele teve um problema de inscrição na Copa do Brasil e ele não pôde usar os seus jogadores que eram os lanternas da Série B. Então ele teve que usar os que não eram nem sequer aproveitados do lanterna da Série B. Era um time meio sub-23 ali, o reserva do reserva. Era um negócio desse. O São Paulo perde no Morumbi com um time, eu não lembro se tinha Thiago Mendes, mas um time que tinha Pato, Michel Bastos, Luiz Fabiano, Ganso, e o São Paulo perde esse jogo. No jogo de volta, o Rogério toma até uma infiltração para jogar, é o último gol do Rogério, o São Paulo ganha por 3-0 e se classifica. Só que após o primeiro jogo, quando a gente foi fazer esse programa, eu falei algo que eu mantenho até hoje. Eu falei, gente, esse jogo em si, o jogo isoladamente, aí não tem gestão, não tem técnico, o técnico mexeu mal, o clube tá bagunçado, não sei o que lá, eleitoral. Não tem. Quem estava em campo ali, a diferença dos jogadores em campo e o contexto deles, jogadores que nem estavam jogando, um absurdo, ali não tem o que discutir. Então, assim, onde que eu queria chegar com isso? O jogo isoladamente contra o Mirassol e aquele contra o Ceará, o jogo isoladamente, para mim, os principais culpados, digamos assim, os principais responsáveis são os jogadores. Aqueles caras com aquela qualidade, Daniel Alves, Tietê, Igor Gomes, Pablo, Pato, Vitor Bueno, Bruno Alves, Volpe, esses caras, Juan Fran, eles tinham que ganhar aquela partida, eles tinham que jogar o suficiente para ganhar aquela partida. Independente bonito, feio, do técnico ser ruim, independente do bonito, trabalho que feio, feito, o dia não era bom.
o dia não era bom, tudo bem, o dia não era bom, os caras tiveram que montar um time pegando o jogador ali do nada. É um contexto muito, muito específico de tudo que aconteceu. E por que eu estou falando isso? Porque chegou na coletiva do Pássaro e do Raí, e eles, a fala deles, a palavra deles, deu a entender que eles jogaram, ou que eles concordam com essa visão, de que ali era coisa de dentro do campo e que os jogadores tinham que dar um jeito de ganhar aquele jogo. Foi pelo menos o que eu entendi, quando o Pássaro disse que ali a gente não perdeu por A, B, C, D, a gente perdeu por coisas dentro de campo. Então, me dá a impressão disso, e aí a minha curiosidade, e que provavelmente se fosse uma coletiva, algum jornalista perguntaria isso, vocês passaram essa visão para os jogadores? Houve essa conversa? Os jogadores corroboram com essa versão de vocês? Eles acham que internamente, porque para a imprensa eles vão falar, não, a culpa é nossa, a gente que joga, não sei o quê, tem que trabalhar. Isso aí é óbvio, isso aí é o de sempre. Mas internamente, eles concordam com essa versão de vocês? Vocês falaram para eles que a gente perdeu por coisa dentro de campo? Ou como é que ficou isso aí? Então, assim, não foi falado, seguimos sem saber, mas é uma declaração, no mínimo, não sei, curiosa, porque ao invés da gente ficar, a gente já vai falar, né, são dois tópicos desse vídeo, essas declarações, com os erros da maneira como ela foi conduzida, e essa fala específica que foi o que mais me chamou a atenção, e depois a gente faz um panorama geral, porque, de novo, o jogo específico contra o Mirassol, ali é coisa de jogadores. Agora, o cenário que fez a gente chegar para esse jogo contra o Mirassol e tudo acontecer, por que a gente chegou mal contra o Mirassol, e por que toma 2-0 e fica desesperador, por que vai para o intervalo com aquele 2-2 e não volta diferente. O cenário disso tudo acontecer, aí a gente sabe, são 250 anos, já tem 250 vídeos sobre isso, a gente vai abordar de novo aqui. Mas o jogo em si, isolado, e dá para fazer isso porque o contexto em que o Mirassol chegou para esse jogo é muito específico, muito, muito específico, aí a gente entra na fala do Pássaro, em que a gente precisava saber se os jogadores concordam ou não com isso. Porque se eles não concordam, essa fala do Pássaro, ela vai, no mínimo, pegar mal, do Pássaro e do Raí. E aí a gente precisa ficar atento em qualquer desdobramento, qualquer coisa nesse sentido. Se eles concordam, tá bom. E a partir disso, quais são as medidas que vão ser tomadas? Como é que vai ser a responsabilidade em cima de cada um? Quais mudanças vão acontecer no time, na postura, no dia a dia? E aí? A gente vai ficar sem saber, porque os jornalistas foram obrigados a mandar perguntas prévias, os caras responderam, então uma resposta dessa, que é importante, passaria em branco. Se os caras virassem e falassem, não, teve uma festa, todo mundo foi da vestiário, estava em festa, olha, ninguém estava nem aí, ou se eles falarem que o jogador saiu um no murro com o outro, que estavam muito bravos, ninguém poderia perguntar, mas como é que foi isso aí, então? Ninguém saberia, então a gente vai ficar com essa resposta aí até sei lá quando é que eles vão aparecer de novo para falar. É isso, nós simplesmente temos tecnologia, mas a gente não usou o que a gente chama de tempo real. Então, o jornalista fez a pergunta, ele mandou a pergunta e depois assistiu a resposta. Não tem interação, é isso que o Gabriel está falando. Não teve interação. Isso é uma coisa como se a gente estivesse no século retrasado, como se a gente estivesse mandando a pergunta para outro continente, para daí esperar a resposta, quando hoje temos tecnologia para colocar ali a fala do jogador e o do jornalista. O que isso mostra? Covardia do São Paulo. Covardia da instituição. É mais uma vergonha. Por que mais uma vergonha? Porque o São Paulo foi covarde em várias atitudes que tomou desde da terceira gestão do Juvenal, mas especificamente nessa do Leco, quando não assume suas responsabilidades enquanto administração. Eu lembro do Leco demitindo o Rogério Ceni falando, fizemos tudo direito, não temos responsabilidade nenhuma, escolhendo técnicos com perfis diferentes. O São Paulo é assim um arremedo de decisões assim muito temerárias e muito covarde. Não permite que um jornalista pergunte e responda depois de um vexame desse tamanho. Então é o que até esse alguns jornalistas... Sem querer te interromper, mas já interrompendo, só para enfatizar, o ponto é esse. O clube tinha obrigação de fazer isso, porque não foi uma derrota qualquer, não foi um jogo qualquer. Não foi. A gente tem que armar aqui, todo jogo vai ser assim. Não. Era um contexto muito específico e você já não deu declaração quando ela aconteceu. Você demorou 200 horas para dar declaração num dos maiores vexames da história do clube. Então você tinha a obrigação de enfrentar as perguntas e já que você vai dar a resposta de que, não, foi dentro de campo, então que você receba uma outra resposta de réplica, porque você vai ter que explicar mais coisa, não é de logo aqui a declaração e vou embora. Então, isso era só isso para ressaltar, que é importante ressaltar isso.
Não fuja da interação. A interação é o mínimo que você espera. O que você espera é que São Paulo tivesse coragem para enfrentar as perguntas, por mais que elas fossem acusatórias, como era para ser, porque é uma vergonha absoluta. Não adianta preparar a resposta, gravar, sei lá, 200 mil vezes para ficar num nível aceitável. E vai me desculpar, porque se aquilo é o São Paulo se preparando, eu tenho medo de São Paulo despreparado para responder. Teve momentos ali que teve declarações do Pássaro que não fazem sequer sentido. Você lê aquilo e fala, cara, não faz sentido para o tamanho da situação, para o tamanho do engodo, para o tamanho do problema que São Paulo está. Então, assim, mais uma atitude correta. Então, São Paulo, mais uma atitude covarde. Então, São Paulo conseguiu pecar em perder o Mirassol, em deixar os totens para assistir o jogo do rival, que é de uma incompetência que, olha, a gente fez um vídeo aqui, eu não estava com saúde, ainda não estou para comentar, e depois de fazer a coletiva mais covarde que poderia fazer para isso. E antes, eu vou fazer um único à parte, antes que se fale, o São Paulo, o rival chegou na final por causa do São Paulo, não. Supera o rival isso, chegou, gente, pelo amor de Deus. O rival chegou na final também de ficar alimentando isso. Pelo amor de Deus, o rival chegou na final porque chegou. Eu só vou deixar uma coisa aqui muito clara. A única coisa que o São Paulo ainda tem é a dignidade de não entregar jogo. Se entregasse, conseguiria ser mais covarde do que o presidente, o Leco, que é uma figura ridícula, e todos os mandatários responsáveis por isso. Se o São Paulo entregasse o jogo, seria um vexame do tamanho de tudo que está fazendo o Leco. Então, você, torcedor, que pediu para entregar, você está copiando esses caras. Você está copiando o Leco, você está copiando a Aidar, você está copiando o terceiro mandato do Juvenal. Você está sendo corrupto, você está sendo fraco. Não é questão de ética, é questão de dignidade. Entendeu? A dignidade. Mas dignidade não traz troféu? Troféu você vai ganhar dentro de campo. Segue a vida. E o São Paulo não ia ganhar dinheiro dos dois. Porque as pessoas. É muito importante. As pessoas têm direito de gostar mais de ganhar do que de gostar do clube. É direito delas. Elas não gostam tanto assim do clube. Elas podem gostar mais de ganhar do que gostar do clube. Eu gosto mais de ganhar e eu torço pro São Paulo. Então eu quero que o São Paulo ganhe de qualquer jeito. Não importa como. Não importa o que. Qualquer coisa que eu gosto. Não importa como, qualquer coisa. Então, é direito das pessoas, assim como é direito das pessoas, também está mais preocupado com o rival do que pro time que ela torce. É direito de cada um. Cada um torce como quiser. Eu gosto mais do São Paulo. São Paulo nunca mais ganhar um jogo na vida. Eu vou continuar trabalhando e me esforçando para juntar o dinheiro e viajar. A diferença é que eu não vou mais viajar de avião, porque se não ganhar mais o jogo, ele vai ficar limitado ali, é regional, né? Então eu vou pegar um ônibus e vou ficar indo pelo São Paulo até perder o jogo. Então acabou. Eu particularmente gosto mais de São Paulo. Só que tem gente que prefere que, então você porque você é mais torcedor. Eu não sou mais torcedor. Eu vivo o São Paulo dessa maneira e o São Paulo se mostrou historicamente dessa maneira. Hoje, 2020, a gente quer parar e quer mudar toda uma identidade do São Paulo histórica. Então, assim, eu não vou mudar a identidade histórica. Pelo contrário, eu preservo a identidade histórica do meu time. Seja com camisa, seja com postura dentro de campo, seja com o que for. Como você falou, só sobrou isso. Mas perdeu pro Mirassol a dignidade? Não é. Mas se perdesse pro Mirassol entregar jogo, é 2 vezes pior, e são 2 coisas diferentes, em que você estaria errado 2 vezes. Então uma coisa não anula a outra, não, vamos errar aqui para compensar um erro lá, não existe isso. Então assim, isso é só para deixar claro, cada um torce do jeito que quiser, quer que ganhe, quer que entregue o jogo, quer que venha do clube, quer que mude o nome para vir investidor, dê 1 bilhão, São Paulo tem o melhor time do mundo, todo desfigurado, problema, ok, direito do cara. Eu vivo São Paulo de outra maneira, eu vivo São Paulo como São Paulo Futebol Clube, como foi a história do clube. De resto, cada um faz o que quiser. Me alonguei, perdemos 3 minutos do vídeo para esse assunto bobo, esse assunto tosco, o assunto é tosco. Mas é importante. Não tô falando que é culpa sua, mas tô falando, é um assunto tosco. Sim, mas é importante trazer, porque essa é uma discussão. A hora que acabou o jogo, aí, tá vendo? E agora? E a ética? A ética é importante. Cara, teve um covardão. Quem não entendeu isso, não entendeu São Paulo. Teve um covardão que no jogo contra o Mirassol, eu tenho no meu celular as notificações do Twitter, e eu não fico no celular e no computador durante o jogo. Chegou no intervalo do jogo, eu peguei o celular, tinha a notificação dele lá, e aí, não sei o quê, manda ganhar do Guarani, perder pro Mirassol, não sei o quê, e eu deixei o celular de lado e fui pegar o computador para responder. Não tinha, o cara apagou.
quando o São Paulo empatou o jogo. E aí, quando perde de novo, ele mandou o mesmo tweet, porque no computador, se você mandar alguma coisa e apagar, tira. No celular, a notificação não sai. Então, é esse o tipo de galera, entendeu? É o cara que tá quase que torcendo contra pra ele ir lá e mandar o tweetzinho e falar que tinha que fazer, e aí vira com frasezinha pronto, que a freira não sei aonde. Meu Deus, enfim, não dá. De novo, temos 1 milhão de problemas, mas tem gente que acha que o problema é ganhar o jogo, então vou fazer o quê? Beleza, então, assim, eu só posso seguir a vida e partir para o próximo tópico, que é, de novo, partindo já para o próximo tópico, eu não gosto de quando tem um vexame histórico, de quando tem alguma coisa, usar isso para defender alguma ideia, como se fosse esse o motivo. Não é porque perdeu para o Mirassol que tem que mudar ou que está tudo errado, não é só por isso, isso é uma consequência. Só que eu não gosto de fazer porque às vezes soa como oportunismo. Só que ainda bem que aqui no canal a gente bate nessa tecla quase que toda semana da questão do projeto que está lá parado, então eu me sinto mais confortável de fazer porque não é oportunismo, né? A gente só fica falando, não é aquele papo do Morumbi, quando o São Paulo está bem no Morumbi, ninguém fala nada, aí perde um jogo desse no Morumbi, eu tenho um campeonato em que o time vai mal, aí compara com a Arena, com não sei o que, olha a Arena, olha, as pessoas comparam, tem textos maravilhosos sobre essas comparações. Então, ainda bem que a gente fala isso, já desde que o São Paulo estava sendo bem falado no Campeonato Paulista, por exemplo, né? Maio aí a gente fez no mínimo, foram 2 ou 3 vídeos sobre isso só em maio, fora os que já tinha. Então, assim, eu me sinto mais confortável de falar, porque, como eu falei, o jogo contra o Mirassol isoladamente, ali é jogadores. A situação em que nós chegamos e o que nós temos para o futuro, aí é de se preocupar. Porque, por exemplo, vamos antecipar a eleição. Assim, eu não vou reclamar disso, porque isso eu entendo que para a maioria sirva como um negócio de raiva, tem que antecipar a eleição. Mas assim, parando para os que não acham que é só uma raiva, que tem que fazer mesmo. Qual é a solução prática, a medida prática, ou qual é o benefício de você antecipar uma eleição, lembrando que uma das chapas elas não existem. Então você vai antecipar, por quê? E elas não existem, não é porque, não, eles não querem juntar gente, não. A eleição é daqui 5 meses, 4 meses e pouco. Então, assim, é óbvio que eles não fizeram nada. A eleição é daqui quase 5 meses. Então, eles estão se orquestrando. Quando a eleição de São Paulo era em abril, a gente tinha candidatos sendo divulgados ali no fim de janeiro, começo de fevereiro. Esse é o tempo. Então, existe um tempo ali. Além da eleição para o presidente, tem a eleição do conselho. Tem conselheiros em campanha também. Tem gente lá fazendo todo um processo eleitoral. E, de novo, a gente não vai ter janela de transferência, a não ser a europeia de venda, a gente não vai ter janela para compra, porque a gente não tem nem dinheiro, que é o segundo ponto, a gente vai começar o Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu queria entender qual que é o grande benefício de você trocar, de você antecipar uma eleição sem uma das chapas. Assim, então, assim, não me parece fazer muito sentido. De novo, se a gente está preocupado com isso, eu acho que tinha que pegar toda essa força, isso é a minha opinião, pegar toda essa força de ficar preocupado que ganhou o jogo, ficar preocupado que o rival está não sei aonde, ficar preocupado se tem que antecipar a eleição. Para mim, a gente tinha que pegar essa força e se cobrar que se respeite o estatuto e se avance com aquele projeto do Rodrigo Monteiro de Castro dentro do clube. Essa, para mim, é a função. Vamos todo mundo fazer um barulho? Vamos todo mundo fazer uma pressão? Para mim, essa é a pressão. Para mim, é um caminho. De novo, não é solução mágica, não é, então depois disso está tudo resolvido. Não é, mas é um caminho e, de novo, é um caminho de estudo sério. O que foi feito no São Paulo, no Conselho de Administração, que alguns candidatos e pré-candidatos fazem parte, não foi sério. Aquilo não foi sério. E me preocupa o porquê que esses caras têm tanto medo, como a gente falou, e como o Birner bem ressaltou, por que eles têm tanto medo desse projeto? Eles estão sendo competentes? São Paulo está sendo gerido de maneira competente? Não está. Então por que eles pegam esse projeto e escondem? O que esse projeto tem que assim é terrível para o São Paulo, na visão deles, que eles não simplesmente respeitam o estatuto e avançam o projeto? A gente não precisa mais discutir aqui, para quem tiver interesse, os vídeos estão no canal, a competência e o gabarito do Rodrigo Monteiro de Castro para se elaborar esse projeto. Isso não precisa mais ser discutido. Não é um aventureiro, não é um cara que fez de qualquer jeito. E não é um cara que fez sozinho, tirou da cabeça dele. E não é um cara que quer ganhar nada com isso. Porque Exato. Ele é um advogado renomado, ele poderia usar isso para galgar posições do São Paulo e não quer, e não está concorrendo em nada com o São Paulo, de tão sério que é esse projeto, de tanto que ele quer contribuir do jeito certo. A gente,
Eu coloco esses pontos aqui porque ele não tem interesse nenhum. Fez pro bono. Fez pro bono. Então a minha questão é só isso. Por que essas pessoas têm? E para reenfatizar o que nós já falamos em outras lives, o que nós já falamos em várias coisas, um amigo nosso que comentou. Vamos supor, e de novo, é sempre importante ressaltar isso, o futuro e a projeção é o oposto do que eu vou falar aqui. Mas vamos supor que o próximo presidente, seja quem for, faça a melhor gestão da história do São Paulo Futebol Clube. Nós, em 90 e poucos anos, nunca teve uma gestão tão boa, olha, excelente, muito boa, não errou quase nada, fantástico. Lembrando. Nível Marcelo Portugal Gouveia. Não, pra cima, assim, nossa, deixa o Marcelo no chinelo, assim, pô, caramba, que gestão, exemplo de tudo, aí tudo certo, pá, legal. São 3 anos assim. Lembrando que o cenário indica o oposto do que eu tô falando, mas vamos dar essa colher de chá. E o próximo presidente? E o próximo presidente? Depois que esse cara sair, depois que essa gestão acontecer, ele não pode concorrer à reeleição. E depois dele? O sistema vai ser o mesmo, as pessoas que vão instalar serão as mesmas, assim, mesmo que um acaso do milagre do século aconteça e a gente tenha uma boa gestão durante 3 anos, que a gente já está num buraco, que mesmo que essa boa gestão aconteça, a gente só vai colher os frutos se der muita sorte lá para o 3º ano da gestão. Então, a gente vai ter um ano bom voltando a ser, no caminho legal, e o próximo? Aí vai eleger o próximo. Aí o próximo vai estar envolvido no mesmo sistema, com as mesmas pessoas, com os mesmos defeitos, com a mesma galera preocupada com a carteirinha, com o interesse do não sei o quê, com o grupo de conselheiro. Teve matéria. Eu conversei com o Gabriel Dudziak, que é o comentarista da CBN Globo, acho que foi na sexta-feira, que teve um texto falando, o emprego do Diniz está por um fio, ainda que a diretoria tenha rechaçado a demissão dele. Ele falou, mas como assim está por um fio se a diretoria falou contra? De onde vem essa pressão? De onde nasce? E eu respondi para ele, de conselheiros. Já tem matéria, aqui se não me engano da ESPN, falando que o grupo de conselheiros pegou fogo. Cara, grupo de conselheiros não entendem nada de futebol, não entendem nada de São Paulo. Toda derrota é isso. Toda derrota. Essa do Mirassol tem motivo para estar todo mundo enfurecido. Mas não é o caso deles. E mais, eles nem tão bravos por causa da derrota do Mirassol. Podia ter ganhado, perdido. Eles vão estar enchendo o saco de qualquer jeito, porque eles não estão nem aí. Porque para eles, é o cara que, eu sou candidato, pré-candidato ao conselho por essa chapa. Decidiram pelo outro, agora eu sou do outro lado. Eles não estão nem aí, cara, não tem ideia, não tem planejamento, não tem nada, não tem. Eles não entendem, eles não querem entender. Então não adianta a gente achar que, vai vir agora Júlio Casares, vai vir Marco Aurélio Cunha, vai vir Roberto Natel, e, agora vai dar tudo certo, nós vamos iniciar a nossa recuperação. Não vai, cara. Não vai, de novo, se for, é uma surpresa muito grande para todos. Eu me alonguei pra cacete, mas tinha que falar isso, porque eu tô vendo muita distorção. De novo, a gente tá aqui ainda discutindo se tinha que ganhar do Guarani ou não. Enquanto isso, nós estamos perdendo com o Mirassol de novo. Ano passado foi pro Talheres, no outro foi pro Colón, no outro foi pro Defensa e Justiça, no outro foi pro Juventude. E a gente tá aqui discutindo, mas o Guarani, porque... Sendo que o Palmeiras, que jogou contra o Corinthians, podia empatar o jogo e eliminava o Corinthians, mas a gente tá querendo falar que a culpa é do São Paulo, que ganhou o seu jogo. É impressionante, cara. Então, assim, já que é pra fazer barulho, eu já dei a minha opinião do que eu acho que tem que ser barulho, e era o que eu tinha pra falar também. E só uma coisa para a galera que está esperando um salvador da pátria, seja Júlio Casares, seja Marco Aurélio Cunha. Os dois já estiveram em administrações recentes de São Paulo e pouco contribuíram. O Júlio Casares agora está falando do Daniel Alves, o São Paulo não conseguiu ganhar dinheiro com o Daniel Alves. O Júlio Casares está lá. Se ele tem alguma ideia para ganhar dinheiro com o Daniel Alves, que ele dê essa ideia agora. E não que ele espere ser presidente para dar essa ideia. A mesma coisa o Marco Aurélio Cunha. Qualquer pessoa, no desespero que São Paulo está, na incompetência, e tão perdido quanto o Lex estiver, é só chegar e falar, olha, tem aqui esse negócio e você vai chegar como um herói. E não tem. Sabe por que não tem? Porque a coisa foi feita de um modo desmedido, sem planejamento, são promessas vazias. Tanto o Júlio Casares, Marco Aurélio Cunha, Roberto Natel, você pega as promessas, são as mesmas que fazia o Juvenal no 3º mandato, o Aidar no 1º mandato, o Leco na última eleição, é sempre a mesma coisa. Então, assim, pouca esperança. Quer mudar? A gente tem que pensar nesta separação do social do clube, como a gente colocou, nos moldes do Rodrigo Monteiro de Bastos. Em relação do Rodrigo Monteiro de Castro, em relação
ao vexame de São Paulo, não tem explicação. São Paulo foi no limite, conseguiu errar muito, mas muito, tanto no jogo, quanto na maneira como tratou o jogo em coletiva, como na questão dos totens. O São Paulo mostrou que quando vende um produto, como trata seu torcedor, como uma mercadoria, coisa que a gente vem falando no canal há muito tempo. A gente vai terminando aqui para não se alongar mais, mas enfim, mais um vexame. Muita coisa para consertar, só que assim, de uma coisa, este canal não abre mão. Dignidade. Dignidade é o que nos resta. E a partir da dignidade a gente vai reconstruir todo o resto que é o São Paulo. Se a gente abrir mão disso, a gente não tem como voltar nunca mais. É isso. A gente vai encerrando por aqui. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.